Olá pessoal, sou o professor Orlando Júnior, vamos dar continuidade no nosso projeto de resoluções de questões da prova do especialista. Apresentamos hoje a lista número 2 para vocês, em parceria do curso Exemplo, com a loja do concurseiro. Vamos começar agora a nossa segunda lista com 5 questões de provas anteriores. Temos aqui uma questão da prova da primeira de 2017 sobre eletricidade. Duas cargas são colocadas em uma região onde há interação elétrica entre elas. Quando separadas por uma distância d, a força de interação elétrica entre elas tem intensidade tem módulo igual a F. A intensidade da interação F entre elas. Triplicando-se a distância entre as cargas, a nova força de interação elétrica em relação à força inicial será... Bem, nós sabemos que a força elétrica ela depende de 3 elementos básicos para ter uma interação, uma atração, uma repulsão. Depende do módulo da carga, depende da distância entre as cargas e do meio. Observe bem que nessa questão não foi mudado o meio, então o meio não vai influenciar. Não foi mudado o valor das cargas elétricas, então a carga continua a mesma. Ele simplesmente mudou a distância, alterou a distância entre elas. No caso, ele triplicou a distância. Quanto mais afastado duas cargas elétricas, a interação elétrica entre elas vai ficando menor, porque o campo elétrico produzido pelas cargas vão ficar mais distante, então a interação fica menor. Esse tipo de questão, ele é bem fácil, muito fácil. Você não vai, eu vou te apresentar a fórmula aqui, mas você não vai usar a fórmula, que é a força de interação entre duas cargas elétricas, dada pela lei de Coulomb, que é essa aqui, tá? Kq, Q1, Q2, D ao quadrado. Então, esse tipo de questão, os nossos alunos, ele não leva nem 1 minuto para fazer, tá? Os nossos alunos, os alunos do curso Exemplo e da loja do concurseiro, não leva nem 1 minuto para fazer. Por quê? É ensinado isso aqui, ó. Para D é uma força F. Para 2D fica uma força F sobre 4, já que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá, pessoal? Então você tem aqui, ó, foi multiplicado a distância, vai dividir, porque é inverso, mas vai dividir por quanto? Sempre pelo valor ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, então F sobre 4. Então, para a nossa questão, o que aconteceu? A força triplicou, a distância triplicou, então a força, se está multiplicando, vai passar dividindo. Dividido por quanto? Pelo quadrado. Então, 3 ao quadrado vai dar quanto? 3 ao quadrado vai dar 9. Deixa eu ajeitar aqui, que não saiu legal. 3 ao quadrado vai dar 9. Então, a nova força vai ser F sobre 9. E assim o aluno pode continuar. Para 4D a distância vai ser 4 ao quadrado F sobre 16. E assim vai. A distância fica 5D, 5 vezes maior. A força cai por quanto? 5 ao quadrado F sobre 25. Então, o aluno, em menos de 1 minuto, já resolvia a questão e passava para outra. A distância diminuirá de 9 vezes, ok? 9 vezes. Então, é isso que a gente ensina para os nossos alunos, tá? E esse projeto da Escola Especialista, o curso Exemplo, ele está resgatando. E você que é aluno daqui de Belém do Pará, você que estuda em qualquer escola, você queira ingressar na carreira militar, basicamente na especialista de aeronáutica, você pode procurar o curso Exemplo. Nós temos turmas presenciais que vamos apresentar a maneira mais fácil de tu resolver uma prova, tanto na área de física, matemática, português, inglês. Temos professores que têm experiência de mais de 20 anos em curso militar e basicamente escola especialista a gente já trabalha, deu um tempo, mas estamos voltando ao projeto, trabalha aí mais de 20 anos, ok? É uma questão muito boa que a gente ensina na sala o aluno fazer de maneira bem rápida, para não perder tempo, ok? Vamos passar para a nossa segunda questão, da nossa segunda lista.
já é uma questão da última prova. A questão da última prova. Já caiu agora recentemente. Uma questão que fala o seguinte: a velocidade do som no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo. Então, vou pegar os dados aqui, velocidade 340 metros por segundo. Se o ser humano é capaz de ouvir sons nessa faixa de frequência de 20 a 20 mil Hz, qual é o maior comprimento de onda em metros audível para uma pessoa com audição perfeita? Tá? Então, a faixa de frequência é uma faixa de frequência menor que o ser humano pode ouvir, de 20 Hz. É o som audível. E uma faixa de frequência maior, a maior faixa de frequência que o ser humano pode ouvir, está na faixa de 20 mil Hz, até 20 mil Hz. Então, veja bem, nós podemos ouvir qualquer som que você conseguir captar, vai estar entre a faixa de 20 a 20 mil Hz. Essa faixa é conhecida como som audível, uma frequência em Hz. Então, nós temos a faixa de frequência para o som audível nessa faixa aqui. Ele pede qual é o maior comprimento de onda audível para uma pessoa com audição perfeita. Nós temos que a velocidade do som, ela vai ser dada pela fórmula comprimento de onda, que é o lambda, vezes a frequência. Então, ele quer o comprimento de onda. A frequência está multiplicando, passa dividindo. Então, o comprimento de onda fica a velocidade do som dividido pela frequência. Fazendo essa conta aqui, nós temos que a velocidade do som é 340. Qual a frequência que eu vou usar? Agora, esse que era o problema da questão. Repara bem. Analisando que a frequência, a velocidade do som, ela é constante de 340 metros por segundo, não temos uma grandeza constante e temos duas grandezas que estão variando. E elas estão variando de forma inversamente proporcional. Então, concluímos que o maior comprimento de onda vai ser quando nós tivermos a menor frequência. Então, se são inversamente proporcional, eu tenho o lambda maior quando eu tiver a menor frequência, F menor, já que são inversamente proporcional, tá? Inversamente proporcionais. Então, o lambda maior, o maior lambda, vai ser quando eu for dividir a velocidade de 340 dividido pela menor frequência. Se eu tenho uma faixa de som audível de 20 a 20 mil, a menor frequência é 20. Dividido por 20, corta aqui e aqui, nós temos um comprimento de onda de 17 metros. É o maior comprimento de onda que o ser humano pode... A onda que o ser humano capta tem o maior comprimento de onda de 17 metros, ok? Essa faixa de frequência aqui, ela é chamada de som audível. Abaixo dessa faixa, eu tenho o infrassom. Acima dessa faixa, eu tenho o ultrassom, tá? Então, aqui você tem o som normal, o som que todo mundo escuta, qualquer som que você escutar. Aqui embaixo você tem o infrassom, e acima você tem o ultrassom, ok? Só por curiosidade aí, mas resolvia a questão usando a menor frequência para calcular o maior comprimento de onda. Se fosse o inverso, pessoal, se ele quisesse o menor comprimento de onda, aí eu teria que usar a maior frequência. Eu usaria a frequência de 20 mil Hz, ok? Então, o maior comprimento de onda é 17 metros, tá ok? 17 metros. Então, uma questão tranquila também, só tinha que saber que são inversamente proporcionais. Vamos para a próxima questão. Na nossa próxima questão, questão número 3, também da última prova, falava o seguinte, que 2 pedreiros levaram latas cheias de concreto de mesma massa para uma laje a partir do solo. O pedreiro 1
que ele representa aqui em cima, o fez içando a lata presa por uma corda e o pedreiro 2 o fez através de uma escada, como mostra a figura. Então, levaram a mesma lata cheia de concreto a uma mesma altura, né, H, vou chamar de altura H aqui, e observa bem que tem o mesmo concreto, então os dois têm o mesmo peso. Tanto o pedreiro 1 como o pedreiro 2 vai içar o mesmo peso e a mesma altura, já que quando ele chega aqui em cima, ele também deslocou essa lata na mesma altura que o pedreiro 1, a altura H. Então a altura é a mesma. Então nós temos o seguinte, a questão é o seguinte, é deslocar as duas latas de forma direta, tá? Através de uma corda, e deslocar a mesma lata de degrau por degrau, como mostra a figura. Então nós temos o seguinte, vamos lembrar de trabalho. Trabalho é o peso vezes a altura, o deslocamento, trabalho, tá? O trabalho que o pedreiro 1 vai ter para içar a lata através da corda vai ser o mesmo trabalho que ele vai ter para içar, para levar até degrau por degrau. Considerando que ele quer saber em relação ao deslocamento da lata. Ele não, de forma nenhuma, ele fala em relação ao trabalho corporal. Por quê? Se nós fôssemos considerar o trabalho corporal, claro que o pedreiro 2 faria um esforço maior, porque além dele levar a lata de concreto, ele teria que fazer um trabalho para vencer o próprio peso. Mas ele não fala no peso, ele não fala no deslocamento corporal, ele fala em relação à lata só. Então você tinha que pensar aqui só em relação à lata. Então em relação à lata de concreto, o peso da lata é o mesmo e a altura que ela vai se deslocar é o mesmo. Então eu posso considerar que esse trabalho é um trabalho constante. Tá? É um trabalho constante. Ele é um trabalho constante. Tá ok, pessoal? Haja visto que tem o mesmo peso e a mesma distância. Agora vamos pensar em relação à potência. Potência que o pedreiro 1 e o pedreiro 2 vai fazer para deslocar essa lata a essa altura aqui. Potência em relação à lata é trabalho dividido pelo tempo, tá? Da mesma forma que nós já comentamos em questões anteriores, toda vez que uma grandeza ficar constante, eu vou analisar as duas outras. Então essa grandeza trabalho fica constante. E potência e tempo são inversamente proporcionais, certo? Ou seja, quanto menor tempo, menor for o tempo de içamento, maior será a potência, tá? Dá para ver que são inversamente proporcionais. Menor tempo, maior potência. Menor tempo, maior potência. Beleza? Então vamos lá. Nós sabemos que menor tempo, maior potência. Vamos ver o que ele fala agora. Vamos passar aqui para a gente ver o que ele fala. Se o pedreiro 1 subiu a lata no menor tempo, olha o que nós falamos, que o pedreiro 2, o que acontece? Potência é trabalho sobre tempo. E são inversamente proporcionais, tá? Quanto um diminui, o outro aumenta, tá? O pedreiro 1 subiu a lata no menor tempo. Então, o tempo 1 foi menor que o tempo 2. O que eu posso concluir? Se o pedreiro 1 subiu a lata no menor tempo, podemos afirmar que a potência que ele fez, para o tempo ser menor, tem que ser maior que a potência que o pedreiro 2 efetuou. Então, bora ver onde está essa alternativa. Podemos afirmar que, na letra A, o pedreiro 2 fez um trabalho maior que o pedreiro 1? Não, nós vimos que o trabalho é o mesmo. Vimos que o trabalho é o mesmo.
mesmo peso e mesmo deslocamento. O pedreiro 1 fez um trabalho maior que o pedreiro 2? Não. Toda vez que falar que o trabalho é maior, nesse caso ou menor, está errada a questão. É em relação à potência, já que esse trabalho ele é constante. A potência desenvolvida pelo pedreiro 1 é maior do que a potência desenvolvida pelo pedreiro 2. Olha, o pedreiro 1 ele fez em menor tempo me dá maior potência. Então, a potência desenvolvida pelo pedreiro 1 é maior que a potência desenvolvida pelo pedreiro 2, é a alternativa correta. A letra D, a potência desenvolvida pelo pedreiro 2 é maior que a potência desenvolvida pelo pedreiro 1. Não. Quem subiu no menor tempo tem a maior potência. Beleza? Então era só uma questão mais interpretativa de fórmula. Vamos passar para a próxima questão. Questão número 4. Tá? Questão número 4 é uma questão que trabalha com leis do magnetismo. Também caiu na última prova. Falava o seguinte: associe corretamente as leis do eletromagnetismo com as afirmações abaixo descritas. Aí ele classifica aqui a lei de Faraday, lei de Lenz, lei de Ampère. E fala os itens aqui, para a gente fazer uma associação. O primeiro item, o sentido da corrente elétrica induzida pela variação de fluxo em um circuito fechado é tal que seus efeitos, está aqui os efeitos, tendem a fazer oposição à variação de fluxo que lhe deu origem. Tá, pessoal? Isso aqui nós estamos falando da lei de Lenz. Lei de Lenz. Tá? No eletromagnetismo, Lenz propôs essa lei. Tá? Exatamente isso, que o sentido que a corrente elétrica vai ter, uma corrente elétrica induzida, produzida por uma variação de fluxo no circuito fechado, esse sentido é tal que os seus efeitos tendem a fazer oposição à variação do fluxo que lhe deu origem, lei de Lenz. Exatamente como está aqui, eles pegaram a lei de Lenz e colocaram na questão da prova de 2 de 2017. Segundo item, para um condutor retilíneo infinito percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a I, o módulo do vetor campo elétrico magnético B em um ponto que está a uma distância R do condutor será inversamente proporcional à distância R e diretamente proporcional à corrente. Isso é o valor, é a lei que define o valor do campo elétrico num condutor retilíneo, tá? Essa lei foi proposta por Ampère. Ampère propôs essa lei. Em todo condutor retilíneo, quando percorrido por uma corrente elétrica, vai criar em torno desse condutor um campo magnético circular. Esse campo magnético, ele vai ter o módulo que é diretamente proporcional à corrente elétrica e inversamente proporcional à distância, no caso que ele deu aqui a distância do vetor, ele chamou essa distância R, a distância do fio até onde está esse campo, produzido esse campo elétrico, tá? Essa distância aqui, que é uma distância R, ou uma distância R, tá? Essa distância, ela é inversamente proporcional. Ok? Passei aqui, tudo bem. Vamos só colocar aqui a lei, para a gente lembrar. A lei do campo magnético, ela é o campo B, é μ, I, 2πr. Beleza? Essa é a lei de Ampère. E a terceira item fala o seguinte: a força eletromotriz induzida numa espira é diretamente proporcional, a força eletromotriz induzida, ela é diretamente proporcional à variação de fluxo, que atravessa a força eletromotriz induzida numa espira é diretamente proporcional à variação do fluxo que atravessa e inversamente proporcional ao intervalo de tempo que essa variação ocorre. Então, a força eletromotriz representada pela letra E é diretamente proporcional à variação de fluxo e inversamente proporcional
o tempo que ocorre essa variação. Tá ok? Essa lei é a lei de Faraday. Lei de Faraday. Então, terceiro é a lei de Faraday. Então, voltando lá, nós temos aqui 3 a lei de Faraday, só para a gente marcar a alternativa correta. Nós temos que o primeiro é a lei de Lenz. O segundo, como eu falei para vocês, é a lei de Ampère. E o terceiro é a lei de Faraday, tá? Então, fica 3, 1, 2, certo? Então, a resposta, nós temos 3, 1 e 2 na sequência. 3, 1, 2, tá? A alternativa 3, 1, 2, letra C, tá ok? 3, 1, 2 seria a letra C. Passando para a próxima questão. Vamos lá. Quinta questão. Também da última prova de 2017. Um pássaro a 40 metros na direção horizontal de um ponto de incidência de um raio luminoso na superfície da água do mar se encontra a 30 metros de altura da mesma, como mostra a figura que a gente tem na outra tela. Sabemos que o índice de refração do ar é 1 e o índice de refração da água do mar vale 1,5. Calcule quanto vale aproximadamente o ângulo de refração da luz que chega ao mergulhador. Então tem a alternativa 30, 45, 60 e 90. A situação está aqui na próxima tela. Ele tem um pássaro que está a 30 metros da superfície de separação do ar com a água. Esse pássaro emite uma luz que chega na interseção desse dióptero, e aí essa luz sofre uma refração, que é uma mudança na direção do raio de luz, tá? Sofreu uma refração. Para a lei da refração, nós temos essa lei aqui, ó. A lei de Snell-Descartes. Seno de I, do ângulo de incidência, é igual seno de I sobre o seno do ângulo de refração. Em relação a índice de refração, nós temos aqui o índice de refração do ar, que vale 1, e o índice de refração da água salgada, que lhe dá 1,5. Tá? Então, em relação do índice de refração, é sempre o índice de refração para onde a luz vai. Tá? Primeiro vem o índice de refração de onde a luz vai. Então, a luz está passando do ar para a água. Então, é o índice de refração da água sobre o índice de refração do ar, da onde a luz vem. Então, nós temos aqui os ângulos de incidência, que eu tenho a reta normal, as duas superfícies. Eu tenho aqui o ângulo de incidência e tenho o ângulo de refração. Lembrando que o ângulo de incidência e o ângulo de refração sempre é o ângulo entre a normal e o raio, tá? Não poderia ser esse outro ângulo aqui embaixo. Esse outro ângulo não é um ângulo de incidência. É sempre o raio incidente é normal, raio refratado é normal. Então nós temos aqui que calcular esse ângulo. Eu não tenho esse ângulo para poder achar o ângulo de refração. Mas eu tenho que esse valor aqui é 30 e esse valor aqui, ó, o valor que está aqui embaixo é 40. Então eu tenho um triângulo retângulo, tá? Esse ângulo aqui, ele é alterno e interno a esse aqui, ó. Então esse ângulo I também ele é igual a esse aqui, I, tá? Alternos e internos. Já cai um pouquinho de geometria aí. E nós temos aqui um triângulo pitagórico, tá? Uma forma 90 graus, eu tenho que aqui é 30, aqui é 40, 3, 4 e 5. Então a hipotenusa tem que ser 50. Então envolvia um pouco de geometria essa questão. Óptica geométrica envolve um pouco de geometria. Eu tinha que saber que são ângulos alternos internos e o triângulo é um triângulo pitagórico. 3, 4 e 5. 30, 40, 50. 300, 400 e 500. Então dava para resolver pelo triângulo pitagórico. Bem, eu preciso do seno do ângulo I para jogar na fórmula de Snell. Vamos calcular o seno do ângulo I pelo nosso triângulo
retângulo. Então eu vou ter que seno do ângulo I, seno de I, é o cateto oposto pela hipotenusa do triângulo. Cateto oposto pela hipotenusa, eu acho o seno do I. Então, o seno do ângulo de incidência, cateto oposto ao ângulo, vamos ver aqui o cateto que está na frente, é 40, pela hipotenusa, que é 50. Então, eu vou pegar 40 e dividir por 50 para achar esse seno. Vamos simplificar 0 com 0. O seno do ângulo I é 4 sobre 5. Beleza? Então, vamos lá. Agora eu tenho o seno do ângulo I, tenho o índice de refração do ar e o índice de refração da água. Vou jogar na lei de Snell-Descartes. Então, seno de I, eu posso também pegar essa lei e fazer logo um produto cruzado aqui para tirar essa divisão. Então, vai ficar seno de I vezes N do ar. Seno de I vezes N do ar igual seno de R vezes N da água. Seno R, N da água. H2O. Seno de I, eu achei pelo nosso triângulo aqui de cima, 4 sobre 5. 4 sobre 5. N do ar, ele me deu que é 1, igual seno de R, eu quero o ângulo R aproximado, que é esse ângulo de refração, e o N da água salgada, 1,5. Tá? 4 sobre 5, isso aqui vai dar 4 sobre 5, igual a seno de R. Eu posso fazer isso aqui virar uma fração, 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. 3 sobre 2, tá? Vamos lá, eu posso melhorar isso aqui, eu posso passar o 5 para lá multiplicando e o 2 também para cá multiplicando, tá? Vou inverter isso aí. Então, vou ajeitar aqui, isso aqui fica 4 vezes 2, já que ele está dividindo, igual a 5 vezes seno de R vezes 3. Então, isso aqui vai dar 8. Eu posso multiplicar 5 vezes 3, 15, vezes seno de R. O 15 passa dividindo, está multiplicando, passa dividindo, então eu chego que o seno do ângulo R vai dar 8 sobre 15. Veja bem, as minhas respostas são 30, 45, tá? Eu tenho 30 e 45 e assim vai, tá? Vamos analisar qual o ângulo mais próximo fica. Se eu tivesse 8 dividido por 16, isso aqui daria meio, né? Então, isso aqui vai dar aproximadamente meio, correto? Então, se eu pegar aqui, ó, vou fazer a divisão aqui mais ou menos, para ver quanto é que seria. 8 dividido por 15, acrescenta o 0, 0, 80 por 15, isso aqui vai dar 5, né? 5. 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 1, 5 e 2, 75, tá? Sobram 5, beleza? Aí 0, mais um 0 aqui, e aqui vai dar novamente mais ou menos 3. Então, deu aproximadamente 0,5. Então, como ele quer aproximado, dá um negócio bem próximo de 0,5, 0,53 aproximadamente. Tá? E nós sabemos que seno para dar 0,5, 0,53, o mais aproximado, o ângulo R é 30 graus, pessoal. Ok? Vamos ver qual seria a alternativa correta. Estaria na letra A. Na letra A seria a resposta correta para essa questão. Então, pessoal, a gente termina assim a nossa segunda lista. E quem quiser baixar essa aula que foi vista hoje em PDF, só clicar aqui no link da descrição do vídeo e assinar o nosso canal, que estará disponível para você. E brevemente teremos mais vídeo aí com questões da EA. Muito obrigado.